E na casa do Senhor, onde a graça e o amor e a benevolência do Senhor acompanhará a sua vida. Amém? Amém. E nesta manhã, e temos o servo de Deus que vai ministrar a palavra do Senhor, e ele já conhecido no nosso meio, é o profeta Emanuel, que vai ministrar a igreja. Quando estou a convidar o profeta Emanuel para passar à frente, que Deus te abençoe. Amém. Amém. Dou graças a Deus pela oportunidade que o Senhor concedeu-me e agradeço ao meu pastor, meu mais velho, de me ter apontado ser um dos ministros de Deus a passar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia. Com a graça do Senhor, vamos falar de Deus. Como temos dito, todavia, onde o povo de Deus reúne ou congrega-se, quando falam do Senhor, o Senhor é glorificado. Amém. Sabeis que jamais o povo de Deus podem se reunir num lugar sem falar de Deus. Porque se estamos aqui é porque tem alguém que é chamado o Cordeiro de Deus que está no nosso meio. Aleluia. Amém. Porque o nosso objetivo como a igreja, como servo de Deus, mostrar ao povo de Deus o caminho onde devemos seguir. Sabes, em tudo que podemos fazer na vida, não esqueçais que há um destino final que está à sua espera. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O tema de hoje tem como título Santo Espírito, mentor para o destino final. Hoje vou explicar, vou dar definições do meu tema. Para os que são alunos ou estudantes que vêm para aprender, que trazem cadernos, lápis, cadernetas, lapiseiras para apontar, vou repetir: Santo Espírito, mentor para o destino final. Alguém pode repetir o tema que eu disse? Santo Espírito, mentor para o destino final. Amém. Amém. Vou definir a palavra mentor. O que significa mentor? Mentor é alguém com mais experiência na área de interesse do mentes ou do mente. Alguém que está iniciando. Quando fala-se mente, é alguém que está a ser iniciado. O mentor é alguém que está disposto a repassar o que ele aprendeu ou a transmitir o conhecimento ao mente
para que este chegue a um porto seguro. Amém? Amém. Repito, mentor é alguém com experiência na área do interesse do mente. Mente é alguém que está a ser iniciado. Então, o mentor está sempre disposto a repassar ou a transmitir o conhecimento que ele aprendeu ou que ele tem para que esta pessoa ou este mente, alguém que está a ser iniciado, consiga chegar a um porto seguro ou a um certo lugar determinado. Amém. Amém. O Santo Espírito de Deus, ele é um mentor para nós. Amém. Amém. Serei mesmo um ensinador. Abra comigo a Bíblia no livro de Esther. Esther 2. Falaram todos de Esther. Será que a gente já tem Esther aqui? Parece que só vão falar dela. Aleluia. O livro de Esther, capítulo 2, versículo 1. Eu vou começar do primeiro versículo até ao 17, porque é importante que façamos essa leitura, apesar de ser longa, mas eu e a palavra do Senhor não temos como. Amém. Amém. Quando tu compra o seu jornal, começa a ler na primeira página até a última. Então, permita-me, com todo respeito, que eu leia a palavra do meu Deus. Mesmo que for longa, eu amo, eu tenho que fazer a leitura, não tem como. Convido que a igreja coloque-se de pé, por favor. Estamos no livro de Esther, capítulo 2, o primeiro versículo até ao 17º versículo. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Passadas estas coisas, e apaziguou já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado ao seu respeito. Então disseram aos servos do rei que lhe serviam: busquem para o rei moças virgens e famosas, e ponham o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Susa, na casa das mulheres, aos cuidados de Egar, camareiro do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, escuta bem, a Bíblia diz, e a moça, versículo 4, que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei. E ele assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susa, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportará Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criará a Adassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença, e famosa, e formosa.
E morrendo seu pai e a sua mãe, Mardoqueu a tomará por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e juntando-se muitas moças na fortaleza de Susa aos cuidados de Gai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Gai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Por isso, se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de modo Esther passava e do que lhe sucederia. Chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias da sua purificação, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei. Dava-lhe tudo quanto ela desejava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Sasgaz, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiai, tio de Mardoqueu, que a tomará por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que lhe disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esther graças aos olhos de todos quantos a viram. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tabet, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém. Amém. Palavra do Senhor. Amém. Sentemos. Qual é o tema de hoje? Aleluia. Amém. Quero introduzir a minha palavra, diferenciarmos o que o Santo Espírito é e o que o Santo Espírito não é. Amém. Porque muita gente confunde o Santo Espírito, pensando que o trabalho do Santo Espírito
Esse é o poder. Esse é o pensamento errado de muita gente. Amém? Amém. Este não é apenas o trabalho do Santo Espírito. Mas começarei a dizer o que o Espírito Santo não é. Amém? Amém. Segundo o Carlos Russell, considerado como o fundador das Testemunhas de Jeová, o Carlos Russell, segundo os Testemunhas de Jeová, dizem que o Santo Espírito é apenas uma força ativa de Deus. Quando eles falam uma força ativa de Deus, obrigado, pastor. Quando eles dizem uma força ativa de Deus, estão querendo dizer é apenas uma força operante que Deus dá à igreja. Quando eles dizem que Santo Espírito é uma força ativa, quer dizer, tiram o Santo Espírito o papel de ser Deus. Amém? Amém? Dizem que ele é apenas uma força. Então, se eu pegar alguém, colocando-o aqui à frente, para nós conhecermos essa pessoa que tem força, deve agir. Então, agindo, vamos saber que esta pessoa tem força ou não tem. Então, os TJ, como chamamos, eles separam Deus, dizem que Deus e o Santo Espírito é a força ativa de Deus. Eles se referem no Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, quando o Espírito descerá ao povo ou aos discípulos, a Bíblia diz, veio sobre eles um poder. Então eles apegam naquilo, dizem que Santo Espírito é um poder, não é um ser vivente. Mas eu quero dizer à Igreja de Deus o que o Espírito Santo é. O Santo Espírito tem uma personalidade. Pergunto à igreja: o vento fala? Há uma força ativa. Se eu pegar, levar aqui 10 colunas na cabeça, a pessoa pode dizer, pô, esse homem tem força. E essa força fala? Não. Amém? Amém. Então, Santo Espírito de Deus tem uma personalidade. Ele não é uma força ativa. Quero dizer à igreja que o Espírito de Deus é uma pessoa vivente. Amém. Amém. Porque só uma pessoa vivente que tem atributo que é atribuído ao Santo Espírito. Aleluia. Amém. O Santo Espírito, como uma pessoa, ele conduz. Amém? Amém. Santo Espírito, como uma pessoa, ele ensina. Santo Espírito, como uma pessoa, ele rende testemunho. Santo Espírito, como uma pessoa, ele convence-nos do pecado. Ele aconselha-nos na verdade. Ele escuta, ele fala e ele anuncia à igreja as coisas vindouras. Amém. Amém. Então, isto demonstra-nos, na verdade, que o Espírito de Deus não é uma força ativa que receba, você cai. Esse não é isso. O Espírito Santo, ele pertence à Trindade de Deus. Na dispensação da criação, quando Deus estava a criar, o Espírito de Deus estava na criação. Amém. Aleluia. Amém. O Espírito de Deus não foi inventado, não foi dado à igreja porque Deus precisava que houvesse um Espírito Santo. Não. A Bíblia diz, no princípio Deus diz,
façamos homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus não disse, farei o homem. Não, façamos. Isso é plural, não é singular. Aleluia. Então, dentro do Gênesis, a Bíblia diz, no princípio a terra era vazia e sem forma. E o Espírito de Deus já movia sobre a face da terra. Antes de tu ser criado, o Espírito Santo, sendo Deus, estava lá. Amém. Aleluia. Amém. O Espírito de Deus não é uma força, não é um vento. Quando falamos do Espírito de Deus, estamos a falar de Deus. Aleluia. Amém. Jesus estava lá na criação. A Bíblia diz no livro de João, no seu primeiro capítulo, Jesus é a palavra, estava com Deus, e esta palavra encarnou-se, se fez carne. Escuta a igreja de Deus. Vivemos as três grandes dispensações. Quando falo da dispensação, eu estou a falar os grandes três períodos que Deus operou na humanidade. Na criação da humanidade, que é o primeiro período, ou a primeira dispensação, notou-se mais a presença de Deus Pai. Manifestou-se mais a presença de Deus Pai. Mas isso não descarta a presença do Espírito Santo e de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Deus Pai trabalhou junto com a presença de Jesus e o Espírito Santo. Depois de Deus ter trabalhado, Deus deu paz ao seu Filho. Onde a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, aí Deus está introduzindo o seu Filho na segunda dispensação. Amém. Jesus não se apresentou assim sozinho. Escuta, um filho que quer ser reconhecido, um filho, qualquer pessoa que quer ser bem notado, não pode se apresentar sozinho. Tem que ser introduzido. Amém. Amém. Alguém entendeu? Amém. Jesus não apareceu. Eu sou Jesus. No princípio eu estava com Deus. Quem não me aceitar hoje, vamos dizer, eu estava com Deus. Eu estava. Não. Amém. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira e nos introduziu o seu Filho. Amém. E quando ele estava a ser batizado, a Bíblia diz, os céus se abriram. E uma voz vindo do céu disse, este, aleluia, é meu Filho amado. Amém. Escuta-o! Escuta-o! Deus estava introduzindo Jesus na segunda dispensação. Amém. E aí, Jesus falava, eu e meu Pai somos um. Eu e meu Pai somos um. Mas quem estava a operar era Jesus. Falava-se mais de Jesus. Mas Jesus, quando chegou o momento, quando morreu, a Bíblia diz, estávamos a entrar na terceira grande dispensação. Jesus, sendo Deus, disse, não, agora chegou o momento de eu introduzir o Espírito Santo. A Bíblia diz, Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo estava a entrar. Jesus estava a dar passe. Chegou o seu momento. Entra agora. Começa a operar. E Jesus testemunhou. Disse, eu posso ficar convosco. Porque eu não vou envelhecer. Eu sou aquele que é e aquele que há de vir. Vivo em todas as idades. Antes que o Abraão estivesse, eu fui. Mas para vocês é muitíssimo importante. Porque o caminho que vocês vão
até chegar ao destino final. Não sou eu que vou vos conduzir. Amém. É por isso que a Bíblia diz: é avantajoso para vós que eu vá ao Pai. Amém. Porque se eu não ir ao Pai, a terceira dispensação não entrará em ação. Deixa que eu vou ao Pai, preparar-vos um lugar, e enviarei para vós o Espírito prometido. Porque o Espírito Santo não foi prometido naquele dia. Desde o Antigo Testamento, desde o livro de Joel, Deus já havia prometido o Espírito Santo à igreja. Amém. Ele, quando virá, vai vos conduzir, vai vos guiar, vai vos falar coisas vindouras. Amém. Ele e Deus. Obedeçam. Como Jesus foi introduzido pelo Pai, dizendo: este é o meu filho amado, escuta-o. Jesus também introduzia o Espírito Santo aos discípulos, dizer: ele quando virá, escuta-o, obedeça-o.